Olá, olá, olá. Hoje a gente vai ter uma aula aqui rápida e certeira, muito assertiva, sobre como planejar dezembro. Dezembro chegou hoje é 1º de dezembro, e a gente vai trabalhar aqui nessa aula um planejamento mensal, certo? Então, eu vou fazendo com vocês algumas orientações para que vocês planejem o dezembro aí de vocês, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou projetar aqui, porque aí vocês vão acompanhando, vocês vão vendo como é que faz, e depois eu vou salvar esse material que ficou pronto para mandar também para todo mundo que assistir essa aula, certo? Então, eu vou abrir aqui uma, uma telazinha em Word, tá vendo? Vai funcionar como o nosso guia, como o nosso roteiro de planejamento do mês, certo? Então, vamos lá. Nossa aula é sobre planejamento de dezembro. Planejamento de dezembro. Estamos em 1º de dezembro de 2022. A data da nossa aula. Vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam pensar e saber sobre o planejamento de dezembro e sobre o planejamento de qualquer mês, a gente está aqui falando sobre o planejamento mensal, é que esse planejamento mensal, ele não é um planejamento solto no mundo, certo? É um planejamento que tem uma estrutura, certo? E essa estrutura engloba outras fases de planejamento, certo? Quais são essas fases de planejamento? A gente está falando de quê? A gente tem alguns níveis. O primeiro nível de planejamento é o planejamento de vida, certo? Então, tem pessoas que constroem o planejamento da sua vida a longo prazo. Então, eu vou imaginar aqui quantos anos, mais ou menos, eu quero e penso que vou viver e planejar toda essa minha trajetória até esse caminho, né, final. Com base nesse planejamento de vida, a gente tem um outro nível de planejamento, que é o planejamento anual. Planejamento anual. Nesse planejamento anual, eu penso naqueles meus objetivos de vida e faço um recorte para um ano. Então, dentro desse ano que vai chegar, como é que eu penso em chegar mais perto dos meus objetivos? Ou quais são os objetivos que eu vou alcançar dentro daquele período de um ano? Tá? Então, é um recorte do planejamento maior, do planejamento de vida, certo? A gente, inclusive, está fazendo agora, em dezembro, o planejamento anual de 2023. Então, para quem ainda não fez o seu planejamento anual para 2023, pode fazer com a gente agora em dezembro, certo? Se vocês tiverem interesse, podem entrar em contato diretamente comigo. Eu não sei qual é o momento que vocês vão estar assistindo, mas no momento que vocês assistirem, me perguntam, ainda tem turma para acontecer? Ainda tem vaga? E aí eu dou esse retorno, tá? Mas esse planejamento anual, ele é essencial para o planejamento que a gente vai fazer aqui, que é o planejamento do mês, tá? Que é o planejamento mensal. Esse planejamento mensal, ele é um planejamento que reflete objetivos estabelecidos no planejamento anual, da mesma forma que esse planejamento anual deve refletir objetivos que são estabelecidos no planejamento de vida. Ah, Gabriela, eu não fiz um planejamento de vida, eu não fiz o planejamento anual. Isso quer dizer que eu não devo planejar dezembro de jeito nenhum, certo? O importante é vocês saberem que vocês vão ter que passar por essa fase para ter uma melhor consistência nos objetivos de vocês, certo? Por quê? Porque no mês, gente, a gente não consegue alcançar coisas muito grandiosas planejando apenas um mês. Então, a gente tem que ampliar esse espaço e pensar a nossa vida de um pouco mais de, de uma visão um pouco mais ampliada, né? De uma forma muito mais ampliada, mais sistêmica. Então, vocês podem fazer o planejamento mensal, mas sabendo que para o próximo ano já tem que fazer o planejamento anual, certo? Lembrando também que a gente aqui vai falar sobre planejamento mensal, mas o planejamento não acaba, não se limita até esse recorte que a gente viu aqui, vida, ano e mês. A gente tem, depois do planejamento mensal, planejamento semanal e também planejamento diário.
tá? Então, vocês vão fazer esse planejamento semanal, isso não quer... mensal, desculpa. Isso não quer dizer que vocês... Eu não estou sabendo se eu estou mexendo aqui, se vocês estão... Eu estou mexendo aqui na tela e eu não sei se vocês vêm mexendo na minha tela, mas eu vou deixar essa tela quieta aqui, né? Porque caso vocês estejam vendo o que eu estou vendo, para não ficar confuso para vocês. Mas voltando. Planejamento de vida, planejamento anual, planejamento mensal, planejamento semanal e planejamento diário. Esses são os níveis de planejamento. Hoje eu vou estar falando sobre o planejamento mensal, certo? Como é que a gente faz isso? Mas não percam de vista que, feito o planejamento mensal, não quer dizer que vocês estão livres, tá? Vocês terão trabalho semanal e diariamente para poder planejar, tá? E a gente planeja coisas diferentes também, tá? Então, posteriormente, quando eu soltar uma aula sobre planejamento semanal, vocês vão perceber a diferença. Mas vamos lá. Pronto, tá. Entendi isso, certo? Que eu devo ter um planejamento anual e que a partir desse planejamento mensal eu também devo planejar minhas semanas e meus dias. Como é que eu faço na prática? A gente tem alguns insumos para elaborar um planejamento mensal. Quais são esses insumos? O primeiro insumo, vamos lá. O primeiro insumo do planejamento mensal é o quê? Planejamento anual. Se o meu planejamento anual já reflete o meu planejamento de vida, eu não preciso consultar o meu planejamento de vida, porque eu já tenho ali o recorte daquele ano feito do planejamento anual, ok? Então, eu só vou precisar consultar o planejamento anual. É o meu primeiro insumo, certo? Não consigo fazer um bom planejamento de mês sem olhar o meu planejamento anual. Aí a gente volta para aquela questão, Gabriela, eu não tenho um planejamento feito do ano. Vocês vão ter um pouco mais de dificuldades, mas os outros elementos vocês podem planejar numa boa. Fiquem aí para vocês verem como é que faz. Mas não é o único insumo. Eu tenho um segundo insumo, que são os meus projetos em andamento. Os meus projetos em andamento podem terem surgido do planejamento anual, né? Então, a gente tem um planejamento, que desse planejamento saem projetos estratégicos. Então, eu posso ter projetos que são oriundos do planejamento anual, ou eu posso ter projetos que eu estou envolvida por fora desse planejamento, tá? Então, vamos supor que eu esteja, no meu trabalho, envolvida num projeto de mudança de sede, certo? E isso passa a ser um projeto meu, que eu tenho ações a cumprir ali e organizar, mas isso pode estar fora do meu planejamento anual, eu posso nem ter planejado isso. Ou eu posso ter um determinado projeto em andamento que foi oriundo do meu planejamento anual. Por exemplo, eu planejo para o meu ano fazer um mestrado. E aí, esse mestrado se torna o quê? Um projeto meu com ações ali dentro, tarefas que eu tenho que cumprir, prazos e tudo mais, tá? Então, outro insumo são os meus projetos. E espera-se que vocês tenham projetos e que esses projetos sejam atualizados, certo? Porque a gente precisa de informações atualizadas e organizadas, certo? Se vocês ainda não têm projetos assim envolvidos, não tem problema, isso aí não vai se aplicar para vocês. Mas se vocês têm projetos e não estão atualizados, é bom que vocês atualizem essas informações antes de fazer o planejamento do mês, porque senão esse planejamento vai sair furado, certo? E eu tenho um terceiro insumo. Um terceiro insumo para o meu planejamento do mês. Qual é esse terceiro insumo? Esse terceiro insumo é só para quem tem as rotinas bem organizadas, certo? Que são as próprias rotinas, mas que a gente chama, na organização da rotina, de inventário de rotina. Gabriela, o que é isso? O inventário de rotina são todas as tarefas que eu faço dentro das minhas rotinas. Então, nós temos diversas rotinas. Eu tenho minha rotina de mãe, eu tenho rotina de filha, eu tenho rotina de esposo, eu tenho a rotina de servidora pública, eu tenho a rotina de dona da minha empresa, eu tenho diversas rotinas. E eu tenho que organizar essas rotinas para não embolar. Muitas pessoas se queixam que as rotinas conseguem engolir o estratégico, elas não têm tempo
de pensar nos seus objetivos estratégicos, porque as rotinas são muito volumosas e engolem, né? Então, a gente precisa fazer um inventário de rotina, que são todas as tarefas. Então, minha rotina de mãe, eu vou colocar tudo que eu faço. Eu coloco meu filho para dormir, eu levo meu filho na escola, eu arrumo meu filho para a escola, eu tenho que acompanhar a carteira de vacinação, eu tenho que levar o pediatra, eu tenho que comprar roupa. Tudo que eu faço dentro do papel de mãe se chama o meu inventário de rotinas daquele papel, tá? Então, um terceiro insumo é eu pegar esse inventário. Se você ainda não tem uma rotina organizada, se sua rotina ainda é um pouco bagunçada, ou se você se sente engolido pela rotina, é importante vocês fazerem um trabalho de organização da rotina. A gente também tem turmas anuais aí, várias turmas durante o ano, de organização da rotina e administração e gestão do tempo. Então, vocês podem fazer também para ter essas rotinas organizadas, certo? Mas aqui não tem um inventário, lista rapidinho todas as rotinas de vocês, tudo que você faz no dia a dia, e aí a gente vai conseguir fazer esse planejamento, tá? Beleza. Então, são esses os meus 3 insumos. O meu planejamento anual, os meus projetos e as minhas rotinas, certo? Então, vamos para agora o fazer, tá, Gabriela? E agora, como é que eu faço? Tem 2 ferramentas que são essenciais no planejamento mensal. Uma ferramenta é a agenda, tá? E a outra ferramenta que a gente usa é a lista de contexto. A lista de tarefas a gente não utiliza no planejamento mensal. A lista de tarefas a gente vai utilizar a partir do planejamento semanal, certo? Então, a partir daqui é que a gente começa a elaborar a nossa lista de tarefas e ela ganha corpo mesmo no dia a dia. No planejamento diário, a gente vai alimentando essa lista de tarefas. Mas nós não estamos falando desse assunto. Então, a gente está falando apenas das 2 ferramentas que entram no planejamento mensal. As 2 ferramentas são agenda e lista de contexto. Eu vou te ensinar a fazer essas 2 ferramentas aqui preparar, tá? Vamos para a agenda. O que é que eu tenho que fazer aqui na agenda? Deixa eu botar. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer no mês é agendar os compromissos, tá? O que são compromissos, Gabriela? Gabriela, reuniões de trabalho, médicos. Por exemplo, eu posso ter aulas na faculdade, mas aulas que não sejam gravadas, né? Presenciais, aulas ao vivo, online, ao vivo. Tá? Pode ser presencial ou online, mas assim, ao vivo. Eu tenho aquele horário para poder fazer, não pode ser em outro horário. A característica dos compromissos é justamente que a gente precisa fazer naquele horário específico. Então, se eu marco um médico, terça-feira, às 16 horas, eu não posso ir na quinta, 2 horas da tarde. Eu tenho que ir naquele horário que está agendado. Existe um horário específico para fazer aquela ação. Essas ações são os compromissos, tá? E a gente começa por eles. Primeira coisa que a gente faz na hora de agendar, fazer o planejamento do mês, é agendar esses compromissos, certo? Alguns compromissos já vão vir marcados, ou seja, foram coisas que eu marquei há 2 meses atrás, há 3 meses atrás, há 1 mês atrás, já está lá. Então, eu vou apenas revisar se, de fato, aquele horário está mantido, se é aquilo mesmo, se está tudo registrado direitinho, tá? Então, aqui eu tenho os nossos compromissos. Depois dos nossos compromissos, nós vamos agendar ações estratégicas. Que são as ações que vieram dentro do planejamento anual. Então, quando a gente faz um planejamento anual, a gente faz o quê? Objetivos, metas e um plano de ação. Esse plano de ação é um plano que tem algumas estratégias que eu tenho que executar ao longo do ano, não é isso? E a gente divide esse plano por quadrimestre. Esse plano é dividido em curto, médio e longo prazo. Cada prazo desse, 4 meses. Então, eu vou ver, dentro do meu planejamento, dentro do meu plano de ação, quais são as ações que foram planejadas para aquele período que eu estou planejando. No caso que a gente está planejando, dezembro é o último quadrimestre, o último mês do último quadrimestre.
Então, eu vou olhar ali o que é que tem de ações para o período que eu estou planejando, tá? No caso da gente, o período de dezembro. Pode ser que eu tenha planejado algumas ações para os outros períodos anteriores que eu não tenha conseguido realizar. Então, se eu estou com o meu planejamento também sendo atualizado periodicamente, essas ações já vão ser transferidas para o período seguinte, que é o período que a gente está. Então, é importante vocês olharem o planejamento de vocês, atualizarem, conferir o que conseguiu ou não realizar e o que vai ser transferido ou que já está planejado para aquele período do último mês do ano, certo? Que é o mês que a gente está planejando. Então, eu vou ver lá todas as ações que eu planejei ou que, por um acaso, migraram para cá. E aí eu vou agendar quando é que eu vou fazer cada ação dessa dentro dessa minha agenda. Eu utilizo a agenda digital para planejar um mês, certo? Mas vocês também podem fazer agenda de papel, esse momento inicial de rabiscar, porque esse momento vocês podem apagar, não vai ser mais aqui. É um momento inicial de teste, de encaixe, é como se fosse quebra-cabeça. A gente vai encaixar algumas peças do quebra-cabeça ali naquela agenda. Então, pode ser que quem vá direto para o computador, para o Google Agenda, ou para o Outlook, ou qualquer outra que vocês utilizem, pode ser que elas tenham o trabalho de apagar e botar em outro, ou mudar horário, ou mudar dia, tá bom? Não tem problema, é exatamente assim que acontece. Beleza, planejei os compromissos, agendei também as minhas ações estratégicas para aquele período, eu vou depois consultar o meu segundo insumo, que é o projeto, ou os projetos, se eu tiver mais de um projeto envolvido. Então, eu vou fazer aqui, agendar marcos e prioridades dos projetos em andamento, tá? Então, eu vou ver, tá, beleza. Eu dei aquele exemplo do projeto do mestrado. Eu tenho um projeto do mestrado, aí eu vou pensar, agora em dezembro, qual é a prioridade do projeto? Qual é o marco? Ah, tem um marco importante, que é a entrega da minha referência bibliográfica, que eu tenho que entregar, por exemplo, até o dia 20 de dezembro. Eu vou agendar esse marco. Então, eu vou colocar na minha agenda 20 de dezembro, entrega da referência bibliográfica do mestrado, certo? Então, eu tenho que olhar esses projetos e começar a agendar esses marcos. Esses marcos, eles podem ser uma ação específica ou pode ser apenas um lembrete, se não tiver uma ação para fazer, tá? Eu vou falar sobre os lembretes daqui a pouco. Tá bom. Então, agendei meus compromissos, minhas ações estratégicas, olhando o meu planejamento estratégico, agendei os meus projetos, olhando os meus projetos. E aí, depois, eu vou para as minhas rotinas. Só que eu não vou colocar, gente, aqui, veja o seguinte. Muita gente fala assim, Gabriela, eu olho a minha agenda do Google Agenda, eu fico louca, me dá um desânimo, eu não consigo fazer nada. É muito importante que essa agenda não seja sobrecarregada. Eu vou ensinar como é que a gente tem alguns macetes e utiliza de algumas estratégias importantes para o condicionamento do nosso cérebro, para que isso não seja prejudicial a gente, essa agenda, tá? Então, um fato, se você tem uma agenda muito cheia, o seu cérebro vai olhar aquilo e vai tentar boicotar, porque o seu cérebro automaticamente vai pensar, isso vai tomar muita energia, vai me dar muito trabalho, eu não quero fazer isso, quero procrastinar, quero sabotar essa pessoa que marcou isso tudo para mim. E ele vai procurar estratégias para fazer isso. Então, é muito importante a gente se antecipar e fazer uso de algumas estratégias para driblar um pouco o nosso cérebro, tá? Então, as rotinas que a gente vai agendar aqui não são rotinas do dia a dia. Tipo, eu falei, eu levo meu filho para a escola todo dia. Eu não vou planejar isso segunda, terça, quarta, quinta, porque isso já acontece todo dia. Eu não vou incluir isso na minha agenda do mês, porque senão vai ficar cheio de coisa, certo? Então, tudo aquilo que eu faço todo dia não entra no planejamento do mês. Vai entrar em outra categoria de planejamento que a gente vai falar, tá? Entra algumas coisas no semanal, algumas coisas no diário. Aqui, no mensal, vão entrar apenas as rotinas que eu chamo de rotinas periódicas. Rotinas periódicas são rotinas que acontecem com alguma periodicidade, mas que não diárias. Então, eu divido as rotinas em rotinas diárias e rotinas periódicas. As rotinas periódicas vão ser incluídas aqui. Me dê um exemplo de rotina periódica.
Então, eu vou ver que esse mês, por exemplo, de dezembro, eu tenho que levar meu carro para fazer revisão. Eu não faço isso todo dia. Eu não faço nem todo mês. Mas nesse mês específico tem isso, né? Eu posso ver também, dentro das minhas rotinas periódicas, que está no momento de eu refazer o Botox, certo? Então, chegou lá no período que preciso fazer manutenção do Botox. Manutenção do Botox. E eu vou vendo todas as coisas que fazem parte da minha rotina, de algum papel, ou do meu papel de mãe, ou do meu papel de mulher, ou do meu papel de esposa, ou do meu papel de trabalhadora, servidora pública, qualquer papel que eu tenho que fazer periodicamente, mas que não faço isso todo dia. Por exemplo, eu vou ter que fazer o seguro do carro esse mês. Sei lá, tá, gente? Eu estou dando aqui algumas possibilidades. Ou eu tenho que fazer também a pintura da casa. Ou eu tenho que fazer uma outra coisa aqui de rotinas periódicas. Deixa eu ver o que eu acho. Ah, tem coisas aqui importantes. Ó, que, por exemplo, um médico. Gabriela, um médico, você disse que era compromisso. Se estiver marcado, ele entra como compromisso. Mas aqui, nesse caso, eu vi dentro das minhas rotinas que no mês de dezembro, por exemplo, eu preciso agendar, está na época de eu ir ao ginecologista. Toda mulher tem que ir ao ginecologista pelo menos 2 vezes no ano. Então, se eu programo a minha rotina para ir em junho, eu tenho que ir em dezembro. Aí eu vejo, poxa, está na época de eu ir ao ginecologista. Como é que eu faço isso? Eu ainda não tenho o horário, o dia específico do ginecologista para marcar lá na minha agenda. Eu adiciono isso como lembretes. É o que eu falei que eu ia dizer sobre os lembretes. Então, lá no Google Agenda, tem uma opção da gente criar lembretes. Então, eu vou colocar lá, por exemplo, lá no dia 5, eu quero que o Google Agenda me lembre de ligar ao ginecologista para agendar essa data. Então, eu coloco um lembrete. O Google Agenda vai me avisar que naquele dia eu preciso ser lembrada. Ele vai me lembrar disso, né? Que eu preciso agendar o ginecologista. E aí eu vou ligar. Marquei o ginecologista, lanço isso em evento com data e horário específico, como um compromisso. Certo? Então, aqui são coisas que eu tenho que fazer. Da onde é que a gente tira essas coisas, Gabriela? Eu tenho que ficar aqui pensando, ai, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer em dezembro? Ai, Jesus, será que eu estou esquecendo alguma coisa? Só se você for doido. Bem assim. A gente tem que ter um inventário de rotinas. Por isso que é muito importante fazer a turma de organização da rotina e gestão do tempo, certo? Porque aí você vai ter o seu inventário de rotina todo mapeado, e aí você não vai precisar ter esse trabalho de ter que ficar se lembrando o que é que tem que fazer a cada mês, a cada dia, a cada semana. Então, as ações estratégicas eu tiro do planejamento estratégico, os marcos do projeto eu tiro dos projetos, e as minhas rotinas periódicas eu tiro desse meu terceiro insumo aqui, que é o inventário de rotina, tá? Então, eu posso acionar lembretes aqui, se eu ainda não tiver a data fixa de algo dentro do meu mês. Uma coisa importante também que vocês podem fazer nesse planejamento, nesse momento aqui, que eu já lancei as informações, é tirar um momento para poder adicionar, ou quando você for fazendo o lançamento, já adicionar isso, são informações anexas, importantes, informações anexas importantes. Então, por exemplo, eu adicionei no meu compromisso lá um médico, tá? Eu preciso ir ao ortopedista. Marquei o ortopedista, eu posso adicionar ali naquele momento o endereço do ortopedista, tá? Eu posso adicionar informações do que eu tenho que levar. Então, levar raio-x, levar ressonância magnética da coluna, levar não sei o quê. Ou seja, eu coloco ali informações anexas importantes que, acionado um lembrete de me avisar, me lembrar daquele compromisso X horas antes, eu já vou ter o tempo de pegar tudo aquilo ali, vai estar numa informação muito fácil de eu olhar e eu conseguir preparar e estar pronta para aquele compromisso. A mesma coisa, reunião. Então, eu marquei uma reunião, eu posso ali naquele momento acionar uma pauta ou colocar a observação do que eu quero falar dentro daquela reunião, pontos que eu não posso esquecer de trabalhar, certo?
Então, eu posso fazer tudo isso em um único documento, porque vai facilitar muito a sua vida. Muito a sua vida. Porque se eu ficar, eu tenho uma reunião agora, cadê o caderno daquele pauta onde eu notei aquilo? Não, anota tudo ali, já fica tudo certo. Massa? Muito bom, né? Isso aqui é muito legal. Endereço também vocês podem anotar, tudo isso, certo? Bom, depois de eu adicionar as informações anexas, uma coisa que eu não posso esquecer é enviar convites e essa minha agenda impacta algumas outras pessoas. Então, a reunião é com alguém da minha equipe. Eu tenho que me lembrar de enviar logo o convite para deixar registrado na agenda daquela pessoa, certo? Ou então, não tenho convite, mas eu tenho que comunicar envolvidos. Então, eu tenho um show para ir no final de semana. E eu sei que no último final de semana de dezembro, sei lá, tá, gente? No final de semana é ruim, porque já é o Réveillon, né? Mas eu tenho uma data lá no final de dezembro que eu tenho um show para ir. E eu vou precisar acionar a babá do meu filho. Ou eu vou precisar pedir a madrinha do meu filho que fique com o meu filho naquela data. Então, eu já vou. Agendo lá, show de fulano de tal que eu vou. Poxa, beleza, eu vou ter que comunicar a madrinha do meu filho para ele ficar com o meu filho nesse dia. Então, ou então eu vou ter que acionar a babá. Então, com antecedência, gente, eu já consigo fazer esses comunicados. Que muitas vezes a gente se esquece. Quando eu não fazia isso na minha agenda, eu adicionava lá o show que eu tinha que ir, depois eu falava, meu Deus do céu, eu não esqueci de avisar a fulano que tinha essa coisa para ela fazer. Então, se esse compromisso seu, se essa agenda sua impacta em outras pessoas, comunique. Ou via o convite do próprio Google Agenda, ou ligando mesmo, né? Porque é o princípio da comunicação. Comunicar, avisar, deixar tudo combinado para que tudo ocorra da forma mais tranquila possível. É importante saber que a gente vai ter um trabalho, um dia específico para fazer isso. Então, a gente tira um dia no mês para fazer o planejamento mensal, mas vai ser só. Depois a nossa vida está toda organizada, certo? O trabalho é só um único dia. É muito melhor do que todo dia você ter esse trabalho de ficar pensando sobre o que é que tem que ser feito, tá? Uma coisa também muito legal a ser feita, que eu recomendo que se faça no planejamento do mês. Isso aqui tudo, gente, serve para todos os meses, certo? Todos os meses. É um roteiro de como planejar um mês mesmo. Outra coisa que vocês podem fazer, que é muito legal, é criar agendas anexas. Você não precisa fazer isso no mês, tá, gente? Você já pode criar sua agenda anexa em qualquer momento. Mas você vai revisar agendas anexas. São agendas anexas, agendas de outras pessoas que você gerencia, que você precisa cuidar, mas que não pode sobrepor sua agenda. Por exemplo, a agenda do meu escolar, agenda escolar do filho. Então, tem determinados compromissos, agendas, datas sobre, não só agenda escolar, tá? Eu vou botar agenda do filho. Porque às vezes você tem aniversário, um bocado de coisa. Mas são compromissos que não são meus, mas que eu tenho que gerenciar. Então, às vezes, meu filho tem um determinado aniversário para ir. E como eu não preciso agendar na minha agenda, porque eu não vou, né? Eu não vou para aquele aniversário, às vezes até a mãe vai buscar, pega na escola, ou então alguém dá uma carona, ou então você só vai lá, deixa e pega. Mas você não precisa ficar com aquela agenda bloqueada, não é um aniversário que você vai. Só que se você não consegue ter um lugar para você visualizar essa agenda do seu filho, você vai ficar muito desorganizada sobre coisas que vão impactar em você. Por exemplo, comprar o presente. É muito interessante. Então, você criar uma agenda para o seu filho. Vai estar lá, ó. Eu tenho 2 filhos, Vinícius e Gabriel. Eu vou criar lá a agenda de Vinícius e eu vou adicionar na agenda de Vinícius os compromissos de Vinícius. Alguns daqueles compromissos que estão lá, principalmente compromisso escolar, eu tenho que participar. Então, tem lá a reunião de pais, a apresentação no final do ano, sei lá. Nesses casos da agenda dele que impacta na minha, eu já vou adicionar um convite para mim. Isso vai aparecer na minha agenda, tá? Então, é muito legal porque você gerencia essa outra agenda. É mais uma coisa para você fazer? Mas na prática você já faz, só que de forma desorganizada e bastante maluca. Então, organiza que fica mais fácil de gerenciar.
Então, a agenda do filho, outra agenda que você pode fazer é uma agenda da sua empresa. Então, eu tenho uma empresa, mas a empresa funciona independente de mim. Então, tem lá o dia do cliente, que vai ter uma campanha na minha empresa, ou vai ter o dia da dedetização da empresa. Eu posso botar todas essas marcações na agenda que eu criei, anexa, que é a agenda da empresa, e isso não impactar na minha, mas se eu quiser visualizar, com um flagzinho eu consigo visualizar tudo, ok? Não é, gente, eu criar outra conta de e-mail e ficar indo para lá e para cá, é na mesma agenda, certo? Outra aula eu posso criar, para outro dia, eu posso criar uma aula para vocês de como fazer tudo isso no Google Agenda, ensinando como é que eu crio a agenda anexa, como é que eu crio lembrete, se vocês quiserem, tá? Posso pensar em criar essa aula. Outra agenda anexa que eu crio são agendas de datas comemorativas. Então, eu boto lá Natal, posso colocar aniversários, né? Datas comemorativas podem incluir aniversários, aniversário das pessoas, dos amigos, da família, aniversário de casamento, datas comemorativas, São João, Carnaval. Por quê? Porque isso impacta na minha agenda e porque às vezes tem coisas para eu fazer ali relacionada àquilo, tá? Outra agenda que nesse momento agora de dezembro é importante a gente pensar são os jogos da Copa. O Brasil foi para a próximo grupo, né, de oitavas de finais, então pode ser que a gente fique, com fé em Deus, bastante tempo na Copa. E a data dos jogos impactam na nossa rotina. Então, você pode também adicionar na sua agenda, e é muito rápido, porque eu já venho tudo preenchido, os jogos da Copa, tá? Até a final. Principalmente se o Brasil passar. Beleza. Tô entendendo? Muito legal, né? Tá acabando, viu? Fica aí. A gente tem mais duas coisinhas aqui para adicionar na minha agenda. Uma, os lembretes já falei. Uma coisa que a gente tem para fazer, por exemplo, a gente pode programar aqui as datas de pagamento. Aqui as datas de pagamentos eu posso fazer no lembrete, certo? Ou seja, adiciono um lembrete, tal dia me lembrar para pagar tal coisa. Então, dia 15 vence o cartão de crédito. Adiciono um lembrete no dia 15, lembrar pagamento do cartão de crédito. No dia 7 vence a conta de energia. Me lembrar a conta de energia. Ou eu posso, que é uma recomendação que eu faço, reservar no final de semana, quinzenalmente, o momento do pagamento. Então, você vai fazer no começo do mês e no meio do mês, tirar uma hora, ou sábado ou domingo, para fazer esses pagamentos. Então, você vai adicionar ali, por exemplo, o sábado, no primeiro sábado, e no terceiro sábado do mês, uma hora, você vai botar lá às 9 às 10, às 10 às 11, se for melhor para você fazer pagamentos da quinzena. E ali você vai fazer todos os pagamentos. Pode pagar funcionário, pode pagar contas, boletos, cartão, tudo que você quiser. Ou você pode simplesmente adicionar o lembrete. Então, aqui tem duas formas de fazer. Ou lembrete, ou reservar dia específico para fazer o pagamento. Pagamentos, tá? É uma coisa muito legal. E a outra coisa que eu queria falar com vocês aqui olhando isso aqui, tá, gente? Olhando tudo isso, dá uma sensação de que é muita coisa. E é bastante coisa. Se você tem um planejamento estratégico, se você tem projeto, é possível que você tenha um bocado de coisas para adicionar no mês. E aí, em dezembro, especificadamente em dezembro, é bom a gente fazer a seguinte reflexão. O que eu tenho obrigatoriamente que finalizar em dezembro e o que eu posso deixar para o ano que vem. Tá? Então, esse é o momento aqui. E aí, chega aquele momento da gente tirar algumas coisas. Então, vamos deixar isso aqui para o ano que vem, vamos tirar e tal. E aí é o momento de enxugar um pouquinho a agenda, certo? Então, é a última coisa que a gente faz, é dar essa revisada de prioridade, tá? E manter a agenda o mais enxuto possível, certo? Até porque não entrou aqui, se lembre, a rotina do dia a dia
e as urgências que vão surgir, especialmente no mês como dezembro. Então, ainda mais nesse mês, é importante deixar uma listinha bem enxuta, tá? Só com o que for realmente, obrigatoriamente, para se fazer nesse mês. Beleza? Ah, tá. Fechamos a agenda. Vocês podem, como eu falei, fazer ela em ferramentas digitais, como Google Agenda, Outlook e outras, se vocês quiserem. Ou vocês podem fazer no papel. Então, faz, tá? Como é melhor para vocês. Eu faço no Google Agenda, porque adiciona lembrete, é funcional. Me adiciona lembrete, me faz enviar os convites. Então, isso ajuda muito. E depois que eu faço a minha lista, eu vou fazer a outra ferramenta, que é de lista de contexto. Gabriela, o que é lista de contexto? Lista de contexto são listas com temáticas específicas que eu tenho que organizar. E aí a gente tem os clássicos, tá? Deixa eu botar igual. Aqui. Lista de mercado. Então, eu chego agora, no começo do mês, e já faço o checklist da minha lista de mercado, do que é que eu vou precisar. Então, esse mês eu vou precisar comprar peru, né? Porque é Natal, vou fazer um peru, queijo do reino, enfim, o que é que eu vou fazer da minha ceia de Natal, se for o caso. Se não for, beleza. Ou então aquela agenda, aquela lista que é de todo mês, eu já pego e já faço uma checagem do que eu vou precisar ou não comprar naquele mês, do que tem ainda de sobra do mês passado, tá? Então, é um momento também de eu fazer minhas listas de mercado. Outra lista de contexto muito interessante é a lista de shopping. Eu não sei vocês, mas eu já passei por situações de ir no shopping comprar uma coisa, comprar várias outras coisas e não comprar aquela coisa que me fez ir ao shopping. Então, se eu tenho uma lista de contexto escrito shopping, ali dentro, tudo que eu tenho que fazer no shopping, eu vou no shopping, olho a lista, não vai faltar nada. A mesma coisa com farmácia. Para quem é daqui de Salvador, tem um lugar que a gente marca também para comprar algumas coisas, que é a Avenida 7. Para quem é de São Paulo, 25 de março. Né? Então, tenho lá minha lista da 25 de março, então já marco tudo que eu tenho que comprar na 25 de março. Quando eu for na 25 de março, está tudo feito. Tá? Então, ou outras que vocês quiserem, de acordo com a realidade aí de vocês, certo? Então, pensem dentro da realidade de vocês. Então, gente, é isso. Essa aqui é a nossa aula sobre como planejar dezembro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar para mim, que eu vou ter muita satisfação em responder cada um de vocês. Esse roteirozinho também vai ficar salvo e eu vou mandar para vocês anexo aí a aula de vocês. Então, podem ver que logo abaixo vai ter aí o roteirozinho da nossa aula de hoje, tá bom? Então, é isso, pessoal. Beijo, beijo e até mais.